Caros amigos, caros irmãos, companheiros de Espiritismo, bem-vindo a todos os que estejam conosco e que desejam compartilhar conhecimento e experiências a respeito desta maravilhosa doutrina espírita. Hoje vamos falar de como chegamos ao Espiritismo, como recebemos de Deus, nosso amado Pai Celestial, a bênção de poder conhecer o Espiritismo, conhecer a doutrina espírita. Foi de certa forma inusitada essa nossa chegada ao Espiritismo. Sempre mantive durante 60 anos da minha vida a convicção de que não existia o Espírito, porque eu nunca tinha visto. É um raciocínio absolutamente desatrelado de qualquer lógica, de qualquer raciocínio passível de ser compreendido, pois que basta que analisemos pequenos detalhes da nossa vida para verificar que nem tudo aquilo que existe, que a gente sabe que existe, a gente vê. Um pequeno exemplo é a eletricidade. A eletricidade ninguém a vê, mas toque no fio desencapado para você ver como ela é forte, como ela existe de fato. Então, não são todas as coisas que são visíveis e que existem. Pois bem, certo dia, conversando com um amigo, ele me convidou para conhecer, para visitar um ambiente onde estaria um médium de cura, chamado Antônio, que viria de uma cidade chamada Aparecida, ali próximo de Goiânia, capital do estado de Goiás. Viria até Formosa para atender a todas as pessoas que estavam ansiosas para receber o tratamento médico que ele alega fazer e que ele estaria disponível naquele final de semana. Eu fui, o meu amigo insistiu demais, eu que deveria ir com ele, eu acabei indo e estando lá cheio de convicção de que tudo aquilo era uma charlatanice arrematada, de que não haveria nenhum sentido em tudo aquilo, que aquilo era um engodo, era um engano. E com esse pensamento na cabeça o tempo todo, as pessoas ali com toda a convicção, dizendo fulano foi curado de problema cardíaco, o outro foi curado de enfim, inúmeros problemas de saúde que teriam sido curados, teriam sido resolvidos pela ação daquele médium. E então, eu fui ficando ali, fui ficando por último, até que ele abriu a reunião e abriu com uma palestra. Ele apresentava-se, né, ao público. Havia ali umas 400, 500 pessoas, a casa estava bem cheia. E eu lá entre eles ouvindo a palestra dele, ele explicando que ele era apenas um médium, que ele não fazia a cura, que quem fazia a cura eram espíritos benfeitores, médicos desencarnados que por permissão de Jesus voltaram como espíritos e através dele, que era um médium, eles faziam as curas. Eu não acreditei numa única palavra daquilo, continuei completamente cético, duvidando de tudo aquilo e fui ficando por último, até que fiquei por último, fui o último a ser atendido. E ele me atendeu, muito atencioso, e tocou na minha mão, assim no meu pulso, com 2 dedos, ele colocou a mão dele com 2 dedos no meu pulso e não disse uma única palavra, escreveu algumas coisas e se levantou. Eu, cá com os meus pensamentos carcomidos pela bobagem, pela besteira, pela ignorância, pensei, agora que eu vou pegar no pé desse charlatão, quer ver? Aí me dirigi a ele, falei, mas eu vim aqui para ver o negócio da minha coluna, você não vai falar nada não? Ele deu um outro sorriso gentil, amoroso, até atencioso, sentou-se novamente, colocou o tal papel que ele havia escrito na minha frente e lá estava escrito, coluna e olho direito. Eu tomei um susto, porque da coluna talvez meu amigo tivesse falado para ele, né? Mas e o olho direito? É uma coisa que eu não comentava com ninguém. Eu tive um descolamento de retina e enxergo pouquíssimo com o olho direito. Aí ele viu que eu fiquei assim estupefacto diante daquela visão, né,
do diagnóstico dele. E aí, de novo, gentilmente, com muita educação, ele se dirigiu a mim e comentou sobre os problemas que eu tinha e disse: olha, a coluna é coisa simples, não é nada grave, eu vou te operar, talvez até a acupuntura resolva, mas o olho é um problema grave, eu vou ter que fazer 3 ou 4 intervenções cirúrgicas até recuperar completamente o seu olho direito e depois eu vou arrumar o esquerdo para você jogar esse óculos fora. Tá bom. Eu já saí dali bastante impressionado com tudo aquilo. E no fim de semana seguinte ele voltou, me operou da coluna e, meus irmãos, isso tem mais de 10 anos e eu nunca mais senti uma única dor na coluna. Dirigir 30 quilômetros, que é da minha propriedade rural até em Formosa, era um sacrifício. Dirigir para Brasília, que são 100 quilômetros, e eu ia lá visitar minha mãe, que naquela época ainda era encarnada, era uma tarefa dificílima, era com muita dor, era com muita dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, coisa de 15 dias atrás, eu fui à Bahia, a Ilhéus, e fui dirigindo a minha caminhonete daqui até lá. De uma única vez eu não dormi na estrada, não dividi o trajeto, que são quase 1.300 quilômetros. Eu saí daqui bem cedo, à noitinha eu estava chegando lá. E não senti problema nenhum, nem lembrei que tinha coluna durante todo esse trajeto. Apesar dos meus quase 73 anos, fiz uma viagem excelente, sem sentir dor nenhuma, sem problema nenhum. Eu e minha mulher fomos juntos sem nenhum problema. É assim que eu estou hoje, mais de 10 anos depois da tal cirurgia que ele fez para mim. Então, o que aconteceu? Depois disso tudo, eu, claro, caí na minha realidade, da minha absoluta ignorância, da minha estupidez até, de ficar jogando pedra numa coisa que eu não conhecia, que eu não sabia o que era. E o fato é que eu decidi que iria estudar, e que iria procurar o Espiritismo e estudar. Felizmente procurei e achei uma casa maravilhosa que existe aqui em Formosa, que é a Comunhão Espírita Chico Xavier, nossa amada COEX. E lá chegando eu comecei a estudar, a participar dos cursos de formação dos iniciantes, que é o chamado ESD, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. E eu acabei me tornando um dos monitores do curso, especialmente naquela parte que mais me encantou, que foi o Livro dos Espíritos. E trabalho com isso desde então, há muitos anos, há mais de 10 anos que eu trabalho com isso. E amo profundamente a doutrina espírita, e ela trouxe para mim uma nova e completa visão de uma outra maneira completamente diferente de tudo que eu até então entendia como sendo a razão da vida. Todas as imensas dúvidas que eu tinha estão esclarecidas pela doutrina espírita. Uma delas é até um pouco tola, mas me incomodava bastante, porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E as igrejas representam Deus como sendo um velhinho de barba branca. Em todas que eu vi representação divina, foi essa a representação do velhinho de barba branca. Eu dizia, então tá bom, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas como é que pode? Eu posso virar um velhinho de barba branca, mas e as mulheres? Então as mulheres não são filhas de Deus, não vão ser velhinhas de barba branca? Não tem jeito. Aí é aquela dúvida, aquela angústia. Outra coisa que me deixava sem resposta: por que os paupérrimos, miseráveis e os milionários? Por que os extremamente saudáveis, como é meu caso, aos 73 anos, com uma saúde impressionante, e as pessoas doentes, como é o caso de um rapaz que morava próximo aqui da minha propriedade, aos 35 anos ele nunca tinha andado, nunca tinha falado, nunca comeu sozinho, nunca fez nada sozinho, dependia 100% da ajuda dos familiares. Viveu 35 anos daquele modo e desencarnou. E outros casos de pessoas doentes, com doenças graves, com doenças que vieram de nascença, com problemas sérios, renais, hepáticos, com problemas de todo tipo, com tantas dificuldades. Mas de modo especial uma outra categoria de pessoas sempre me
deixou impressionado com tanta dor, com tanto sofrimento que deve representar tudo aquilo, que são aquelas pessoas que andam pelas ruas, né? pelas estradas, perdidos nas estradas, que são os andarilhos, né? Me impressiona o quanto aquela pessoa com certeza possa estar sofrendo, porque a companhia que ele tem permanentemente é a solidão. E não há uma coisa mais que incomode do que solidão. Até porque você pode estar dentro de um Maracanã lotado e estar solitário. É uma coisa muito ruim o sentimento da solidão. E aquela criatura é a solidão física e a solidão também de pessoas, né? De presença de pessoas. E a solidão pessoal, né? Solidão interior. Eu fico imaginando por que tanto sofrimento. Eu me incomodava tanto. Pois bem, cheguei na doutrina espírita e fui entender. Nós estamos num mundo de expiação e provas. E cada uma reencarnação é nada mais, nada menos que uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que Jesus nos permite, para que possamos nos redimir de nossas faltas de vidas passadas. E todos nós as cometemos. Todos nós as cometemos. Quer sejam na área dos instintos, que é uma questão do nosso corpo, né? O instinto do sexo, o instinto do poder, o instinto do ajuntar coisas. E a outra parte, que como ensina muito bem nosso amado Livro dos Espíritos, né? Pergunta do Kardec, maravilhosa. A pergunta é esta: de onde vêm as qualidades morais, boas ou más, do homem, do ser humano? E a resposta, uma palavra: dos espíritos. As qualidades morais são uma coisa do espírito, as boas e as más. Então, um homem de má índole tem nele encarnado um espírito com maus costumes, com maus preceitos morais de baixa qualidade, de baixo nível. E um homem bondoso, um homem caridoso, é um espírito encarnado que tem um nível de evolução um pouco mais alto e assim por diante. Ou seja, as qualidades morais, boas ou más, são do espírito. E nós temos nas nossas inúmeras reencarnações a oportunidade maravilhosa que Deus, nosso amado Pai Celestial, nos dá de lutar pelo nosso melhoramento, para nos melhorar, né? Intelectual e moralmente. Intelectual, material e espiritualmente. E as reencarnações são para isso. Nós vamos vir com provas e com expiações, muitas vezes duríssimas, mas absolutamente compatíveis com as ações de vidas passadas que a gente tenha adotado, que a gente tenha feito. Portanto, meus irmãos, é importante considerarmos que todo o processo reencarnatório tem este único objetivo de nos permitir nos libertar das nossas mazelas de ordem moral e de ordem também da parte material, que é a questão dos instintos, que nós vamos ter que falar sobre isso, mas é um assunto para outro vídeo. A questão dos instintos e a questão dos valores morais. Pois muito bem, mas as sucessivas reencarnações são o propósito, é a oportunidade, é a oferta de Deus a todos nós, seus filhos, de que possamos, através deste caminho das sucessivas reencarnações, pela dor, pelo sofrimento, pelas expiações, pelas provas duríssimas que às vezes temos que enfrentar, dentre elas essa coisa do corpo completamente aleijado, da questão da doença, a pessoa que vem totalmente deformada, totalmente doente. Não é injustiça de Deus, porque Ele não é injusto. Absolutamente Deus é justo, plenamente justo. Apenas Ele nos oferece a oportunidade de, com novas reencarnações, novas oportunidades de nos redimir dos erros que tenhamos cometido.
Pois muito bem, meus irmãos. Então estão aí as explicações que eu nunca tive, que eu nunca consegui alcançar. As sucessivas reencarnações explicando tudo aquilo que eu nunca tinha conseguido explicar. Nós vamos falar muito disso. Isso é assunto para muito tempo, para muito debate, para muito aprendizado. Todos nós estamos neste caminho e vamos aqui aproveitar este canal para que possamos discutir muito sobre tudo isto. E foi desse modo que eu tive a bênção de Deus e a maravilhosa bondade de Jesus me permitindo de chegar à doutrina espírita, através daquele médium, que realmente cura. Vamos falar um pouquinho sobre o médium? Hoje eu posso entender o que aconteceu. Hoje eu posso entender, porque eu fiquei entre maravilhado, extasiado e absolutamente espantado, quase querendo crer que aquilo seria um milagre. Na verdade, não é um milagre. O médium toca no nosso pulso e com isso ele permite ao espírito que sem o médium é mediador, é quem media, quem intermedia. Então o médium toca em nós, permitindo assim que o espírito que é médico, que sabe tudo, possa ver qual é a nossa doença. E como é que o espírito médico vê a nossa doença? Ele não tem uma tomografia, ele não tem nenhum tipo de exame em mãos. Ele não tem, mas ele tem uma capacidade que é inerente aos espíritos, que é a de enxergar através de objetos opacos. Ele pode olhar para nós e ver tudo que nós temos lá por dentro. Como ele conhece tudo de anatomia, ele olha do cérebro até a ponta do pé e vê tudo que tem no seu corpo, todas as anomalias. E mais, o espírito tem também a capacidade de ver no passado. Então ele olha para mim e vê lá toda a minha vida lá para trás e vê o que eu sofri. Ele pode inclusive ver o dia que eu sofri o problema, o dia da cirurgia que eu fiz para tentar recuperar o olho com um descolamento de retina, mas não deu muito certo, ficou bem ruim. Ele olha no meu passado todinho e vê essas coisas todas. Para o espírito isso é uma condição inerente a ele, não é um milagre. O espírito tem este poder, aliás, tem muitos poderes, né? Nada opõe obstáculo ao espírito, nada. O espírito não precisa de porta para sair do ambiente. Ele simplesmente, ele estando dentro de um ambiente fechado, para sair dali, ele atravessa o vitrô, a porta de ferro, a parede, qualquer coisa que tiver na frente dele. Nem o fogo é obstáculo para o espírito. Só para vocês terem uma ideia, o nosso amado Livro dos Espíritos nos ensina que há um grupo de espíritos benfeitores que trabalham com Jesus. Claro, ele tem ali um grupo muito grande para poder trabalhar com ele. E esse pessoal, sabe onde que eles se reúnem? Fazem as reuniões deles para poder debater como melhor trabalhar para cumprir as determinações de Jesus e de Deus. Eles se reúnem, por exemplo, no nosso Sol, que tem temperaturas de muitos milhões de graus centígrados. Isso para eles não tem nenhuma importância. Eles se sentem tão confortáveis no nosso Polo Norte, no Polo Sul, quanto no Sol. A temperaturas de 40 a 50 graus abaixo de zero, como a temperatura de 2 milhões de graus centígrados. Para eles isso não é nada. Mas esse também é um outro assunto para falarmos com mais tempo em outros vídeos. Mas isso aí é o que explica o porquê que aquele médium sabia do meu olho, o porquê que ele sabia da minha coluna. Não foi o meu amigo que contou para ele, foi o médico que estava aqui do lado dele, que é um espírito desencarnado, que disse para ele. E ele se comunica com o espírito, ele precisa falar? Não, não precisa. Aliás, registro aqui, hoje morro de vergonha de lembrar das besteiras que eu pensava sobre ele, e ele ali com os espíritos dizendo para ele, olha, ele está falando que você é charlatão, ele está falando isso e tal e tal. E quer dizer, o nosso amigo Antônio viu e ouviu e percebeu cada um dos meus sentimentos e pensamentos horrorosos e idiotas que eu tive a respeito dele. E assim o Antônio conversa com o espírito que é ali
mentor espiritual dele, ele conversa com aquele espírito sem precisar de usar palavras. É a nossa famosa telepatia. Os espíritos não precisam de falar, de emitir sons para se entenderem. Eles conversam apenas pela telepatia. Ninguém precisa falar nada. E, claro, o Antônio e o espírito benfeitor que está ali com ele, pelo mesmo processo, se comunicam. Então é isso, meus irmãos. Eu cheguei ao Espiritismo por esta bênção que me concedeu Jesus, que foi a de conhecer aquele médium e de conhecer através dele este caminho, de buscar esse caminho, que eu agradeço imensamente a Deus e a Jesus pela oportunidade. Vamos falar muito mais sobre todas essas coisas. Por hoje nós vamos encerrar aqui. Eu agradeço a todos e espero que possamos continuar trabalhando juntos. Obrigado.